gestor é uma ferramenta muito boa que auxilia muita gente, principalmente pela modularização e personalização da ferramenta. Ela é muito fácil de conectar com outras, não tem muita trava. Até uma brincadeira que a gente tem aqui é que tudo dá para fazer, né? Porque não tem muita trava no gestor. A gente constrói o processo como a gente precisa, como a gente acha o ideal e tudo funciona, sabe? A equipe do TI ali, a gente brincou hoje de manhã, né? Eles têm que passar a chave na porta, porque senão o pessoal tudo vai lá na sala deles, tô precisando disso, tô precisando daquilo, porque consegue construir tudo, né? E aí automaticamente tem que ter prioridades, mas ao mesmo tempo a gente vê que a plataforma é boa justamente por isso. Tudo que a gente precisa, de alguma forma a gente consegue construir, a gente consegue fazer, a gente consegue controlar. E isso nos dá uma facilidade na gestão, a gente ter uma plataforma que a gente consiga adaptar dentro do nosso negócio, porque às vezes a gente pega uma plataforma pronta que a gente consegue adaptar 70% da plataforma, né? E fica ali uma parte que a gente não consegue acertar. O gestor não, a gente tem essa experiência de que tudo que a gente precisou até hoje a gente conseguiu construir. Eu sou o Christian Limberger, hoje responsável pela operação da CityCar, né? Acaba que a gente está em todas as pontas junto aí, eu e o Júlio também, o Júlio que faz esses desenvolvimentos de processo hoje nosso. E a gente acaba passando por todos os setores, né? Desde a parte da compra do carro, a parte comercial, a parte da estrutura de manutenção, logística, a venda do carro depois. Me chamo Júlio Kaufmann, eu sou analista de BI aqui na CityCar. Sou responsável pela parte de desenvolvimento de BIs, análise de dados, parte de sistemas também. CityCar aluguel de veículos, né? A gente tem uma frota aproximada de 3.500 veículos hoje. A gente é muito voltado para a gestão de frota, realmente, de empresas, né? A gente tem uma unidade aqui em Santa Cruz, onde é a matriz, que a gente acaba atendendo o Rentacar, né? Que é o balcão, que é a alocação diária, mas o nosso forte hoje é a alocação mensal. Um dos grandes desafios nossos é a automatização dos processos que a gente precisa ter hoje entre os setores internos, né? Automaticamente isso acaba refletindo no nosso cliente e acaba refletindo nos nossos controles e gestão interna, né? Um exemplo do que a gente tinha no passado era o lançamento de venda, né? O lançamento de mobilizado, que acaba sendo os carros, onde o vendedor tinha que lançar um e-mail da venda com todos os detalhes de valor de venda, forma de pagamento, quando é que o cliente ia retirar. O gestor tinha que dar o ok em cima do e-mail, aí o setor jurídico tinha que fazer o contrato, pegar a assinatura, depois disso o financeiro no e-mail dar um ok que foi lançado dentro do sistema, depois disso gerar uma autorização de preenchimento do ATPV, que é o LUT, né? Então acabava que esse processo ele era um processo muito moroso, que demandava muito braço e que tinha muito pouco controle, né? E com a chegada do gestor, hoje a gente tem um processo todo automatizado, todo rastreável, que desde o lançamento da venda até a parte de baixa do ATPV, do LUT, é todo automatizado, com autorizações, com um contrato automático, vai para assinatura automático hoje, vai para o financeiro automático. Então, esse é um exemplo que facilitou bastante o nosso processo, né? Então, todos os carros que estão análise, a confirmação, né? Então aqui a gente tem um caso de confirmação. Então, para aprovar essa venda, acaba caindo até no ato do responsável, que nem eu falei antes, para ele conseguir acessar. Ele pega aqui, vai abrir o contrato, vai ter todos os detalhes, né? E ele consegue fazer a confirmação. Então, confirmou, tá tudo certo para a venda, automaticamente já migrou aqui também para confirmado. Aí, automaticamente, o financeiro já recebe e assim por diante, né? Como demanda de carro reserva, quando o cliente precisa de um carro reserva, automaticamente a gente tem hoje a tela que é da manutenção. A manutenção consegue solicitar um carro reserva para o setor de logística automático, em apenas um clique, né? Isso era um e-mail, ia para um, voltava para outro, e acabava que esse processo ficava muito, muito sem controle, a gente não conseguia acompanhar, e a empresa foi crescendo, e a gente viu a necessidade de automatizar e ter tudo rastreado, né? Tinha aí 5 a 6 setores envolvidos no e-mail, que todos tinham que dar o ok em cima, e hoje simplesmente é arrastar um card quando o teu processo estiver pronto, né? E hoje a aprovação da venda, eu acabo recebendo uma mensagem no WhatsApp, você tem uma venda pendente de aprovação. Cliquei ali, automaticamente já abriu qual que é a venda, qual que é o valor da venda, como vai ser o pagamento, quem é o comprador. Dou ok, automaticamente já vai esse ok para os outros setores poder seguir o processo, né?
Então, nesse exemplo ali, tu elimina 7, 8 e-mails em apenas um clique que tu recebe no WhatsApp, porque o e-mail tu precisa ir atrás hoje, né? Tu precisa abrir o e-mail, não, ali tu vai receber o aviso pelo WhatsApp, tem uma venda pendente de aprovação. E aí tu automaticamente por ali mesmo já vai clicar e já vai conseguir aprovar, né? Muitas demandas também envolvem o balcão, por exemplo, cerca de 30 demandas por dia, em média, ali para o balcão. Isso tudo era o controle via e-mail, a pessoa ia lá, clicava, esquecia de marcar não lido, a demanda passava e não era feita, sabe? Hoje tem um controle num Kanban bem estabelecido ali, onde eles vão dando um ok conforme vão finalizando. E 30 demandas que acabava que cada demanda gerava 3, 4 e-mails, né? Porque é o seguinte, o Christian amanhã vai retirar o carro X. Aí o balcão respondia, ok, recebido, carro pronto. Aí o Christian chegava amanhã para retirar o carro retirado. Então, só aí já 3, 4 e-mails numa demanda. Né? Se são 30 demandas, nós estamos falando de 100 a 120 e-mails no mínimo que acaba sendo eliminados, e essa comunicação ela é muito mais assertiva, porque fica o registro e a gente consegue ter toda a rastreabilidade do processo também, né? A construção dos processos aqui foi muito iniciando pelo mapeamento do processo, para entender, porque quando a gente implementou o gestor, eu tinha começado também na empresa, fazia pouco tempo. Então eu tinha que entender todos os processos, mapear eles, definir como é o fluxo ideal, né, e começar a construir a ferramenta. Porque não adianta a gente também querer automatizar alguma coisa, sendo que a gente não tem um processo bem claro, né? Então esse sucesso ele começa pelo processo. Tem que ter esse processo bem desenhado, bem descrito, para saber quais são as etapas que tu precisa e qual que é o fluxo final também que tu precisa alcançar, né? Então a gente em 1 ano e meio, 2 anos para cá, estruturou bastante os nossos processos, e automaticamente o Júlio, com todo esse conhecimento aí que ele buscou e que, como você mesmo comentou, fez esse movimento interno, acabou automatizando e acabou melhorando bastante realmente processo, comunicação, eficiência, que é algo bem importante também, né? Então, um dos processos que melhorou bastante com a implementação do gestor foi o de manutenção. Antes a gente tinha controles em planilhas, a gente utilizava uma outra ferramenta também, que era basicamente um pipeline de vendas, e não tinha muitos campos personalizados, então não conseguia colocar controles mesmo em campos, né? A gente tinha muitas notas ali no chat da ferramenta, então hoje a gente consegue trabalhar em campos ali, campos obrigatórios, no qual o cliente manda a informação exatamente que a gente precisa, o contato com ele ficou automatizado, né? Antes o time de manutenção tinha aqui no WhatsApp, conversar com o cliente conforme cada etapa do processo ia se desenrolando. Hoje é um gatilho automático, uma automação, a gente fez via API com outra ferramenta. Tem também a comunicação com o fornecedor, a parte de orçamento, a gente recebia tudo via e-mail, e aí alguém clicava, acabava passando, demorava na aprovação. Hoje a gente recebe dentro da ferramenta, e isso é para basicamente todos os processos. Era muito manual, muito em planilha, e-mail, Teams, e hoje é tudo dentro do gestor, com controle, com aprovações, com controle de SLA, tudo certinho. E esse processo de manutenção ele é importante porque ele vem a demanda do cliente, né? O cliente tem um formulário hoje para solicitar manutenção, então a gente recebe a demanda automaticamente dentro da plataforma, dentro do processo de manutenção ali, do card daquele atendimento. A gente consegue disparar alguma coisa para o fornecedor, consegue disparar se precisar alguma coisa para o cliente. Tu faz o agendamento. Quando o cliente chega na oficina, o cliente tem o check-in para fazer na oficina, para ele sinalizar que chegou na oficina, para que a gente consiga também ter essa rastreabilidade, ver quanto tempo a gente está deixando o carro parado realmente, e para que a gente consiga também cobrar o fornecedor para nos mandar o orçamento quanto antes para agilizar o serviço, para que aquele carro fique o menos tempo possível parado, né? Então essas automatizações, e principalmente no setor de manutenção, que nos trouxe um resultado muito impactante. Mas, exemplo, a gente tinha 7 pessoas na manutenção para cuidar de 2.000 carros, hoje a gente tem as mesmas 7 pessoas para cuidar de 3.500 carros. Né? E quando a gente chegou a 5.000 carros, a gente tinha 1 a 2 pessoas a mais no máximo. Então, acho que isso é importante. Essas automatizações de processo acabam tendo uma redução de trabalho manual, né? E aí, automaticamente, a gente consegue crescer em escala com o mesmo número de pessoas, consegue fazer essas aprovações pelo próprio celular, né? Então, vou dar um exemplo. Na terça-feira de noite, eu estava viajando e lancei uma venda pelo celular, né? Então, aprovei várias situações de pagamentos ali pelo celular também. Então,
Então, acaba facilitando muito. A gente hoje tem na ponta pessoas que usam o gestor no celular, mas aí é mais voltado para checklist mesmo, que a gente tem processo de checklist dentro do gestor que também trouxe uma facilidade muito grande, né? Então, hoje é mais voltado para essa questão mesmo do checklist e o pessoal, os gerentes, enfim, para acompanhar os seus processos, para aprovar o que tiver sobre a alçada deles, né? Hoje a gente cobra checklist para qualquer movimentação, né? Então, qualquer pessoa que veio retirar um carro na unidade ou devolver, seja cliente, seja fornecedor, seja transportador, seja o que for, acaba que precisa ser feito checklist para a gente ter a rastreabilidade em caso de multa, caso de avaria, para que a gente tenha todos esses controles, né? Então, esse checklist, ele ficou muito fácil e muito rápido para fazer, porque cada vez mais o cliente quer mais agilidade, o fornecedor não pode ficar esperando muito tempo para sair com o carro, a gente precisa adaptar o checklist, customizar o checklist de uma forma que atenda as nossas exigências, mas também que seja mais rápido para liberar o cliente, para liberar o fornecedor. E um ponto legal também foi a comunicação com o time de vocês, ali, porque a gente precisava um campo de assinatura que não tinha no gestor e entrei em contato com vocês ali, vocês anteciparam esse desenvolvimento, que me falaram que estava em fila e em 2 semanas já estava disponível para uso, então foi um ponto muito positivo, né? A gente tem esse checklist no qual o condutor ou o fornecedor preenche os dados da placa, o odômetro, o nível de combustível e tira as fotos que a gente escreveu aqui em cima, por exemplo, da placa do veículo, todos os campos obrigatórios, com campo de assinatura no final, para o condutor assinar, né? E a gente tem o registro, um checklist também sobre a integridade do veículo, se está funcionando determinados itens da forma como deveria, então se tiver, marca como sim, se não, vem e detalha o que tem de problema, né? Isso aqui é bem importante em caso de avarias, para a gente ter o controle do estado da frota. O processo de movimentações de carros, né? Os fretes que a gente precisa fazer. Seja no momento que a gente precisa coletar na nossa unidade para entregar para o cliente ou vice-versa, né? Quando o cliente está devolvendo algum carro, a gente precisa coletar, né? Então, quem recebe essa demanda de coleta ou de entrega, que é o time comercial, faz uma solicitação via formulário que acaba caindo nessa tela para nós. Então, da esquerda para a direita aqui a gente tem os processos novos que foram recebidos agora, tem um caso em análise, tem um caso em orçamento recebido, tem 9 pendentes de coleta, pronto para coleta, e nós temos 20 casos em transporte, né? Então, se a gente começa a entrar neles, a gente consegue disparar para os fornecedores os orçamentos automáticos, né? Aqui tem todos os registros, aí os clientes recebem essa mensagem no WhatsApp deles e inclui o orçamento. Automaticamente a gente recebe isso e a gente consegue dentro do próprio formulário selecionar um fornecedor. E isso a gente consegue fazer todos os acompanhamentos, né? A gente consegue acompanhar como está as movimentações, o que a gente tem pendente, qual que é a previsão de finalizar aquelas demandas, né? Então é bem bacana esse processo aí para nós. Por exemplo, tem um orçamento. Os outros foram com motoristas internos, né? Então não tem orçamento. Esse aqui tem um orçamento de frete no qual a transportadora coloca orçamento via aplicativo, né? Via um link público para nós e nós recebemos, cai em orçamento recebido e o time é notificado na hora para fazer a aprovação ou não desse orçamento. A gente tem um filtro por data de entrega, hoje, ontem, amanhã. Tem um filtro de intervalo também, se quiser um intervalo mais amplo de pesquisa e personalizado, e por categoria também, para saber os fretes da logística. Vem, filtra e vai estar tudo ali.